Oi, 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 boa tarde, sejam bem-vindas para a nossa live de hoje de domingo, falando sobre o ambiente feminino, falando sobre a mulher, dentro da visão principalmente biológica, que é uma das minhas formações. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, eu tenho a visão biológica, eu tenho a visão sistêmica, né? A gente tem a genética. Sempre, eu sendo uma pessoa da área da saúde, eu vou sempre ir para a biologia. Né? Quando tem duas visões e às vezes uma é diferente da outra, porque o que acontece? A visão sistêmica da mulher e do feminino, muito importante vocês perceberem isso. A visão sistêmica da mulher e do feminino e tantas outras coisas é totalmente individual. Então, isso é muito importante, que muitos de vocês estudam constelação familiar e vocês não sabem dessa diferença. Então, é muito importante alertar vocês em relação a isso. Quando boa noite todo mundo que está chegando. Olha só, quem estuda análise sistêmica, constelação familiar, visão sistêmica, boa noite Gil, todo mundo que está chegando aí, sejam bem-vindos. Você que estuda isso, contem para mim, vocês estudam? Escrevam eu ou sim, para eu saber se vocês estudam, se são leitoras assíduas do Bert Hellinger e se fazem estudos com algum professor de constelação familiar. O que eu vejo, né? Eu vejo que... Oi, Ju, sim, lindona. Eu vejo que... Tô vendo enquanto vocês escrevem, tá? O que eu vejo que acontece? Que quando vocês fazem, né, a gente faz um movimento sistêmico, por exemplo, para uma cefaleia, para uma enxaqueca, e se apresenta algo no campo, eu vejo que muitos consteladores falam que então cefaleia e enxaqueca é aquele movimento que apareceu para aquela pessoa. Só que não é por aí. Aquele movimento que apareceu para aquela pessoa é para aquela pessoa. Então, a dor de cabeça, cefaleia e enxaqueca dela é específico daquela situação dela. A gente não pode generalizar que a gente viu num movimento que a cefaleia e enxaqueca é por causa de X situação e isso se aplica para todo mundo. Gente, não se aplica para todo mundo. A pessoa e o indivíduo é construído de forma totalmente individual. Dentro da saúde, a gente não generaliza nada. Então, quando eu vejo, né, dor de dente é tal coisa. Não é tal coisa para aquela pessoa, mas não significa que isso generalize e seja para todo mundo. Então, a gente precisa olhar o cliente como algo totalmente individual. A pessoa totalmente individual, a saúde de forma individual. E aí, quando vocês me falam de alguma coisa sistêmica, muitas vezes, exatamente, cada pessoa é única. Então, e cada um tem uma história e tem uma forma de configurar os conflitos. É isso que vocês têm que perceber. Então, eu sempre vou para a parte biológica, porque a minha formação inicial é a área da saúde. Então, eu vou compreender o que acontece, né? O que essa parte biológica que você fala, Mara? Eu estudei embriologia, biologia celular. Então, quando começa a formar o nosso corpo, existem órgãos e existe correlação com alguns espaços cerebrais, responsáveis por algumas emoções. Então, quando está formando um órgão X, ele tem uma correlação com uma área cerebral e por trás disso existe uma informação emocional, digamos nesse sentido. Então, eu sempre vou ir para o campo biológico, eu sempre vou ir para o campo psicoemocional dentro da área da saúde, dentro da embriologia. Então, a gente não pode generalizar. Isso é a primeira coisa que vocês precisam perceber. Então, quando a gente fala da mulher, a gente fala do feminino, a gente fala da nossa saúde no nosso ambiente saudável, cada um tem um ambiente saudável específico para si. E a gente não pode generalizar nunca.
Primeira coisa que a gente precisa perceber. E vi que vários de vocês estudam e vários de vocês conseguiram compreender também essa correlação que eu trouxe. E hoje, né, eu tenho uma forma de trabalhar, porque como eu estudei muita área genética, epigenética, biologia celular, embriologia, quando eu falo de saúde, doença, ambientes, eu sempre uso a neurociência, né? Eu sempre uso essa base para me fortalecer nisso tudo e ter um caminho para entregar para vocês. Quando a gente vai falar sobre masculino e feminino, da onde que vem a minha base? Minha base é puramente biologia, né? Biologia. E a gente fala dentro da área da saúde, dentro da área da epigenética, que a gente fala que nós somos uma evolução dos animais, né? Os grandes neurocientistas observam os animais para compreender os nossos comportamentos. E isso é incrível. E eu vejo que hoje nós mulheres, né, nesse ambiente feminino, de buscar esse ambiente feminino, de buscar ser feminina, que a gente está tão perdida nisso tudo. Todos nós estamos perdidos. No fundo, não somos só as mulheres. Só que eu vejo que nós mulheres, nós às vezes nos perdemos mais. Os homens não são tanto de movimentação igual nós. E a gente às vezes quer se movimentar tanto que a gente acaba se perdendo. Então, tudo que eu vou falar para vocês em relação ao ambiente feminino, a mulher, a essência da mulher, a primeira base é biologia e a epigenética. Primeira coisa que vocês precisam perceber. Então, eu vou trazer algo com uma outra visão, pode ser para vocês, uma outra forma de ver tudo isso. Leonice, sou nova por aqui, estou amando. Seja bem-vindo. Todo dia a gente tem gente nova aqui assistindo nossas lives e eu fico muito feliz. Então, o que a gente vê, né? Quando a gente fala sobre o feminino é algo extremamente encantador. Concordam? É encantador. É encantador. A mulher é extremamente encantadora. Uma mulher, ela não precisa falar nada para ser extremamente atraente. Uma mulher, o simples fato dela estar ali, ela chama a atenção, ela tem uma energia de atração. Ela simplesmente não precisa dizer nada. Só o estado de presença dela faz com que ela chame a atenção. A gente vê ela, né? Vê ela. E o que eu percebo, né? Que nós mulheres, nós temos essa coisa do encantamento, de encantar por meio da sutileza. Concordam comigo? Veja se vocês conseguem me acompanhar. A mulher, ela tem esse poder de encantar por meio da sutileza. E o que é essa sutileza? Às vezes ela não precisa nem falar. Eu já conheci várias mulheres que ela estava lá, sentadinha. Oi, todo mundo que tá chegando. Beijo, saudade de todo mundo. Ele, a Lud, linda, minhas amigas. O simples fato, eu já vi várias mulheres que eu cheguei num café, numa loja, elas estavam ali quietinhas, sentadinhas. E a gente olha e, nossa, que mulher linda, ela tem uma energia. Então nós, por si só, temos uma energia totalmente de atração. As mulheres são muito atraentes. As mulheres, quando estão no período fértil, vocês sabiam que nós mulheres exalamos um cheiro, um odor? As mulheres no período fértil emanam um cheiro, emanam um odor que atrai o masculino. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que naturalmente nós somos atraentes, que naturalmente a gente tem uma energia de atração. Quando nós muitas vezes aprendemos a lidar com essa energia, os homens se sentem extremamente atraídos por essa mulher que está no feminino. Só que esse estar no feminino não significa... Estão compreendendo? Estão acompanhando até aqui? Mandem um ok, qualquer coisa para mim conseguir perceber que vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio. Porque a gente vai ir para um caminho. Então, naturalmente a mulher está no feminino, naturalmente a mulher chama a atenção e naturalmente ela é atraente. E aí, isso, perfeito. E quando a gente quer mostrar que a gente muitas vezes a gente coloca força nisso tudo.
nesse querer mostrar que eu sou feminina, nesse querer mostrar que eu sou atraente, muitas vezes é onde eu coloco uma certa força ali. E neste momento a mulher entra muitas vezes no masculino. Quero mostrar. Entenderam a diferença? A mulher simplesmente é feminina, é atraente, é linda. Agora, quando eu quero mostrar, o quero faz com que a gente entre numa energia de força. A força é característica do masculino. E aí eu, no fundo, perco aquela essência desse feminino. Então eu vejo que hoje em dia nós estamos tão perdidas muitas vezes nessa coisa de querer mostrar que somos mulheres, querer mostrar que estamos no feminino, que somos incríveis e maravilhosas, que a gente acaba, às vezes, achando que colocar uma foto no Instagram, né, mostrando o seu peito, mostrando o seu corpo, é mostrar que você está no feminino, é mostrar que você está plena, é mostrar que você está maravilhosa. E o que eu vejo com o passar do tempo? E o que eu vejo na minha rotina diária? Eu atendo muitas mulheres que são mulheres lindíssimas e são mulheres que estão... isso eu vou falar do que eu atendo no dia a dia, tá? Então são essas mulheres que postam foto com biquíni porque precisam às vezes postar, elas trabalham com isso ou querem mostrar isso. E o que acontece? Num dia elas fazem esse movimento de querer mostrar que estou no feminino, no outro dia essa mulher está no consultório, né? Assim, muitos conflitos internos. Então esse querer mostrar, na verdade, é uma autovalidação, é você querer se autovalidar, e aí vocês sabem, tudo aquilo que eu quero mostrar, no fundo eu estou escondendo algo. A Lud, que é psicóloga, linda e maravilhosa, ela sabe disso. Então o que eu quero mostrar para vocês? Que nós naturalmente somos atraentes e femininas. Quando eu quero mostrar, eu saio desse naturalmente, quero evidenciar algo, porque eu quero esconder ou estou escondendo alguma coisa. Que às vezes no fundo, não é bem aquilo ali que eu estou mostrando. E Mara, por que você fala que às vezes não é bem aquilo ali que eu estou mostrando? Porque eu atendo essas mulheres. E num dia ela posta uma foto de biquíni e bumbum aparecendo, aquela coisa toda, que eu não tô falando que não é pra fazer isso. Eu estou falando que às vezes a gente tá fazendo isso pra querer mostrar algo que no fundo a gente não é. Porque naturalmente somos. Então toda vez que a gente quer mostrar, existe uma autovalidação, e se existe uma autovalidação, existe algo que eu quero esconder. Que no fundo não é bem assim. O que eu quero mostrar para vocês? Que nós não precisamos necessariamente usar uma roupa decotada para ser atraente ou para alguém nos olhar. Que nós não precisamos certas coisas. Mara, você tá falando que a gente não deve usar uma roupa decotada? Não é isso, longe disso. Eu estou falando que às vezes a gente quer usar para mostrar que a gente é. E aqui a gente se perde. Eu venho acompanhando, eu não sei se vocês já conhecem, né? A Elaine Orives. A Elaine, ela já vem acompanhando ela há muitos anos. E a Elaine, lá atrás, no passado, a Elaine, linda e maravilhosa, ela ia dar as palestras delas de mini saia, né? De mini saia, ela mostrava muito corpo. E tá errado? Não tá errado. Mas uma vez um amigo meu, olha só que interessante, como é importante a gente analisar as coisas. Um amigo meu falou que foi numa palestra dela e disse que não conseguia escutar nada do que ela dizia, porque ele só ficava olhando para as pernas dela. Então, ela mostrava tanto o corpo que as pessoas não conseguiam ver aquilo que ela queria mostrar ou aquilo que ela queria falar, e qual era o recado, qual era a mensagem dela. E aí, a Elaine, ela veio se transformando com o tempo. E se vocês perceberem, esses dias eu vi uma foto linda dela, com uma camisa até aqui em cima, fechada, e extremamente linda, extremamente incrível. Então eu vi que a Elaine percebeu que não precisava mostrar o corpo para você ser atraente e atrair a atenção das pessoas, que isso é um estado interno de ser.
Então, quando ela está nesse feminino, automaticamente, naturalmente, ela chama atenção e as pessoas veem ela. Então, foi algo incrível. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Às vezes nós estamos achando que tem que mostrar algo. Pra gente estar nesse feminino. E não! O simples fato de ser é totalmente atraente. Teve um dia que... E aí, olha só como é importante essa coisa de tentar ser, né? Porque daí a gente tenta ser mil coisas. Teve uma vez que veio um paciente para mim e ele disse bem assim: a minha esposa, ela tem cheiro de qualquer coisa, mas eu não consigo sentir o cheiro do corpo dela. E aí, olha como é importante a gente perceber isso. Nós mulheres, a gente começa a achar que a gente tem que usar sabonete do não sei lá o que para lavar nossas partes íntimas com cheiro de sei lá o que a gente tem que passar perfume do não sei o que, aquela coisa toda assim, muito cheiro. E principalmente, eu não sei vocês, mas eu já atendi várias, assim, principalmente essa coisa das partes íntimas, assim, o homem não consegue se conectar com o cheiro da mulher. É tanto cheiro, é tanto creme, é tanto sabonete, é tanto perfume que não encontra. E o que nós precisamos perceber? A energia sexual, o sexo, a atividade sexual, ela é regulada pelo cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano é totalmente reptiliano, é totalmente assim, animal. É um cérebro mais primitivo que a gente tem. E aí, quando esse homem se aproxima, né, a gente vai viver uma experiência sexual, ele não sente o cheiro dessa parceira. Não tem, porque ela tem 10.500 sabonetes que ela usa de vários cheiros e perfumes e assim por diante. E ele falou pra mim, ele falou, eu não sinto o cheiro dela. É cheiro de tudo menos dela. E isso, quando a gente vai estudar a energia sexual dentro da neurociência, como que o nosso cérebro funciona, essas coisas todas desconectam. Esses perfumes todos desconecta. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Porque existe a nossa pele, ela tem um cheiro. Quando a gente está vivendo uma experiência sexual, tem um cheiro, tem um contato. E perde isso, perde essa conexão. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, essa coisa de nós queremos ser mega cheirosos, queremos ser mega sei lá o que, mega não sei o que, no fundo a gente tá se perdendo. E aí a gente quer mostrar o peito pra dizer que a gente é feminina ou que a gente é linda. E no fundo não precisa, porque é simplesmente um estado que a gente tem aqui dentro da gente. E aonde que a gente começa, né, a se desconectar? Oi, todo mundo que tá chegando aí, confunde a sensação e perde a atração. É exatamente isso. O que eu quero mostrar? Que muitas vezes nós mulheres estamos dificultando todo o processo. Então a gente saiu de um estado que sei lá o que a gente vivia antes, e agora a gente quer o tal de buscar o feminino, que a gente também não sabe o que é. Estamos nessa luta desenfreada de encontrar o feminino e sermos femininas. E estamos mais perdidas ainda, porque às vezes encontrar esse feminino e ser feminina, a gente tá achando que é fazer essas coisas. É estar mega cheirosa, é estar às vezes mostrando o corpo para mostrar que, nossa, olha como eu sou linda, plena e maravilhosa. E às vezes não é isso, às vezes é simplesmente um estado interno. Não importa a sua roupa, não importa se você está com a roupa toda fechada até o pescoço. O simples fato de você estar nesse feminino é extremamente atrativo, é extremamente atraente. Então, às vezes eu vejo que as mulheres se perdem nisso tudo e elas acham que é a roupa que vai colocar ela no feminino, que é as fotos que vai colocar ela no feminino, que é o corpo que vai colocar elas no feminino. Vou contar algo pra vocês em relação ao corpo. Vocês sabiam que quando a gente começa a malhar, ir pra academia e malhar, a gente entra no masculino, de verdade. E muitas mulheres que malham, olha e presta atenção nisso, malham, assim, pegam um ferro forte, muitas dessas mulheres até mesmo não têm ovulação, de tanto que a gente entra no masculino.
Porque esse perfil de malhar corpo, crescer corpo, não é característico do biotipo da mulher. Então nós entramos num outro negócio. E aí, né? E aí, saber dessas coisas todas é incrível, porque você pode fazer escolhas. Mara, você está dizendo que não é para mim malhar? Não é isso. Mas faça escolhas conscientes, sabendo como que isso vai refletir na sua vida, no seu futuro, no seu corpo, na sua intimidade e na sua relação com o seu parceiro, né? Exatamente isso. Olha aqui, ó, outra que é nova aqui, Gisele Camilo. Deixa eu ver aqui, Gisele, sou nova aqui, mas adorando. Seja bem-vinda, Gi. Angelita, relaxada e entregue. A mulher, ela tem esse perfil, né? É o relaxada. Por quê? Dentro da questão biológica, dentro da questão genética, faz parte da genética do homem cuidar e servir uma mulher. Então, parem para pensar, se faz parte da genética do homem cuidar e servir uma mulher, no fundo, nós deveríamos estar, ou poderíamos estar, relaxadas e entregues. E por que nós não estamos, né? O que está acontecendo que a gente está se perdendo nisso tudo e entrando numa tensão? Essa semana eu atendi uma paciente e aí qual que é a situação? Não consegue engravidar. E aí eu fui trabalhando com ela e aí eu fui percebendo o quê? Que ela vive uma rotina de estresse diária, muito estresse diário. E aí, no estresse diário, nós entramos no masculino, porque a gente entra na rigidez, na tensão. E o que eu disse para ela, enquanto você manter essa rotina de estresse diário, você não ovula, não temos uma fecundação. Você precisa mudar totalmente o teu estilo de vida. Assim você entra no feminino. E aí escutem o que ela me disse. Olha só, vocês têm que ligar a cabecinha de vocês. Daí ela falou bem assim, nossa, mas como que eu vou depender? Porque isso envolve ela sair do trabalho dela. Eu não falei que é para ela sair do trabalho dela. Eu falei que ela precisa mudar o estilo de vida dela. E ela já tá pensando em sair do trabalho dela. Daí ela falou, Mara, eu não saí ainda porque eu vou ter que depender do meu esposo. E aí eu falei pra ela, tá, então quando você me diz, eu vou ter que depender do meu esposo, quem que está falando? A pessoa no masculino, o nome dela é Fábio, a Fábio no masculino ou a Fábio no feminino, entende? E aí ela percebeu, é a Fábio no masculino. Falei, pois é, e aí você continua no masculino. E não tem fecundação, não tem ovulação, não tem bebê, e a idade tá chegando e o negócio tá indo. Você precisa se encontrar numa postura mais relaxada, você precisa soltar. Enquanto você fica nesse estresse, você fica no masculino. E isso afeta as relações, isso afeta você, a sua saúde e mais 1.300 coisas. Vocês conseguiram perceber isso que eu falei? Faz sentido para vocês? Então esse estresse, essa tensão faz com que a mulher entre no masculino, tá? Entre no masculino. E aí nos desconectamos das nossas essências. Deu um trabalhão danado para voltar para o feminino. Professora maravilhosa me ajudando muito. Jesus, quantos conflitos geramos em nós mesmos. Dani linda, tem mulheres com o rosto masculino até o corpo, fora que muitos tomam hormônios. Vive exatamente isso. Então, essas características masculinas representam o quê? Estou no masculino. Não engravidava de jeito nenhum de tanto puxar ferro. Olha a Cris contando aqui pra gente. A Mari, perfeito, professora linda. A lindona Dani lá dos Estados Unidos. Muita informação. Adoro ser aluna da Maraísa. Aprendemos muitas mudanças, são incríveis. Muito bem. Então, o que é importante a gente perceber? A gente aprender tudo isso. E aprender como que tudo isso funciona na nossa vida. Mara, como que nós entramos no masculino? Gente, existem muitos fatores que fazem nós mulheres entrarmos no masculino. Muito, N's. Mara, a gente não deve entrar no masculino. Eu não estou falando que a gente não deve, a gente vai entrar 1000 vezes na nossa vida, né? No nosso campo profissional a gente entra no masculino, com os nossos filhos muitas vezes a gente entra no masculino. Que mais que a gente faz em a gente entrar no masculino? Numa postura de liderança, de autoridade, você naturalmente entra no masculino. Qual que é a grande sacada? Entrar e sair.
fluir entre as pessoas. Então tem um dia que a gente está na postura de mãe, no outro dia de esposa, no outro dia de profissional, no outro dia de empresária. A gente precisa aprender a entrar nas pessoas e sair das pessoas. Aonde que nós mulheres pecamos? A gente entra numa persona e esquece de sair dela. E a maioria das vezes a gente entra na persona do masculino e não sai. Por quê? Por que nós não entramos então na postura de mãe e não ficamos lá? Por que eu não entro na postura de esposa e não fico lá? Por que na postura do masculino eu entro e fico? O que acontece? Vocês sabem me responder? Por que a mulher escolhe ficar na postura, na persona masculina e não entra em outras personas? O que faz ela viciar estar ali? Vocês sabem? Sejam bem-vindos todo mundo que tá chegando. Leandra linda, Gabi, minha carta do tarô. Boa noite, Lili. Sabem? Ou não sabem? Existe um ganho para ela estar no masculino. Existe um ganho secundário para ela estar no masculino. A Gabi falou que a carta dela mostrou que ela está no masculino. A Jocelene colocou aqui, poder, mandar, controle, exatamente isso. Existe um ganho secundário para a mulher estar no masculino. Nós, por si só, somos controladoras. O feminino, ele tem um poder, uma força dentro do feminino que é incrível. E aí, quando a gente entra no masculino, isso fica mais evidente ainda, muito mais forte. E quando nós entramos no masculino, muitas vezes nós mandamos em tudo e todos. Sabe aquela mulher que entra no masculino? Então ela manda nos filhos, ela manda no marido, ela manda na casa, ela manda na família. Ela comanda todo mundo. Vocês já viram isso? Perceberam isso? Então ela entra numa postura de comando. E é viciante estar na postura de comando. Porque assim todo mundo faz o que eu quero e digo que é para fazer. Gente, sair dessa postura, dificílimo sair dessa postura. Dificílimo. Por quê? Porque é viciante estar no comando. Sair do comando, entregar isso para alguém, é muito sacrificante. Para qualquer pessoa, não vou falar aqui só para mulher, para qualquer pessoa. Então, quando ela entra nesse masculino, ela manda em tudo e em todos. E essa postura faz com que seja extremamente viciante estar nesse lugar. Então, muitas vezes, para ela é muito difícil sair desse lugar. A Lila fala, né? Minha mãe era assim. Muitos de nós somos assim, muitas mães de nós eram assim. A minha mãe também era muito controladora, muito masculina. Ela mandava em todo mundo e todo mundo tinha que fazer o que ela queria. Mas esse controle nos pede um preço. Exatamente. Não quero mais essa postura. Isso, tem um preço. Fiquei muito no campo profissional e agora estou tendo de correr atrás para resgatar o feminino. Exatamente. Tô lendo aqui o que vocês escreveram. Sim, é difícil sair dessa postura. Estou treinando. A dona linda Ana... A Marcele falou que já vivia isso, agora ela relaxa. Tinha 2 empregos, mandava na família até no namorado. A Vivi, é muito mais leve sair dessa postura. É sacrificante mesmo? É. Quando nós entramos no feminino, a gente sai dessa postura de querer mandar em todo mundo, decidir tudo, enfim. E a gente realmente relaxa. Qual que é o difícil? Entregar essa postura de liderança. Esse é o mais difícil. Só que quando a gente consegue fazer isso, é algo incrível que acontece na nossa vida. Por quê? Porque a gente vê que todo mundo caminha, todo mundo come, dorme e vive sem nós ficar mandando. Porque quando a gente está no comando, a gente acha que ninguém vai viver, que ninguém vai comer, que ninguém vai trabalhar, se eu não falar o que é que tem que fazer. E quando a gente sai dessa postura toda, a gente percebe que todo mundo faz o que tem que fazer. Todo mundo em algum momento se movimenta e que não precisa mais de você. E isso é muitas vezes dolorido, né? Eu vejo assim, quando o João aprendeu a fazer o leite com Nescau dele, né? Quando ele aprendeu a fazer, ao mesmo tempo que eu fiquei orgulhosa, ao mesmo tempo, tipo, não vai mais precisar de mim, entende? Nós mulheres temos essa sensação. Tá, mas agora ele vai fazer sozinho?
né? Eu tenho uma amiga que o dia que o marido falou que ia cozinhar o ovo dele, fazer o ovo dele, ela ficou desesperada porque ele sempre pedia pra ela e tipo, agora eu não sirvo mais, o meu ovo não presta mais. Então, nós entramos nisso e nós queremos que as pessoas sejam codependentes de nós. E nós alimentamos tudo isso. E é uma loucura a longo prazo. Assim, a início e curto prazo tá tudo certo. A gente manda em todo mundo, a gente tá mega feliz. A longo prazo, Jesus, isso é extremamente cansativo, extremamente doloroso, porque a longo prazo você realmente torna essas pessoas codependentes de você. E aí elas não fazem nada, elas não vivem sem você dizer para elas o que é para elas fazerem. Então, a longo prazo, você não pode ficar doente, você não pode morrer, não pode acontecer nada com você, porque existem trocentos que precisam de ti. E é uma baita de uma prisão emocional, é uma baita de uma prisão da sua persona. Então, a longo prazo, eu não sugiro. E aí a gente pode fazer uma live para a gente falar sobre esse a longo prazo, dentro do relacionamento de casal, o que acontece? Uma mulher super controladora, como que isso a longo prazo funciona no relacionamento de casal? O que acontece com esse casamento? O que acontece com essa relação? O que acontece com esse homem? Olha, Mara, tô rindo demais aqui de mim, que doido. Como é inconsciente tudo isso, totalmente inconsciente. A gente até dá oportunidade para as pessoas crescerem, Leandro. Exatamente isso, as pessoas crescerem e se desenvolverem. Beijo, beijo, Cris. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Mara, parece que os homens de hoje gostam de trocar os papéis, cobram muito trabalho das mulheres. Márcia, nós temos um nível de atitude, nós mulheres, a gente tem uma inteligência dentro da neurociência, a gente fala que nós mulheres temos uma visão mais ampla do que os homens. Então, muitas vezes, nós temos uma visão que os homens não têm, e isso é real. Nós temos uma visão que os homens não têm. Os homens têm uma visão muito curta, muito estreita, muitas vezes não é a longo prazo, e muitas vezes os homens entram no elemento ar. Então, eles são muito sonhadores, eles não têm os pés no chão, muitas vezes. Olha, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Quero e preciso sair do masculino, pois estou cansada sempre. Gabi, é exatamente isso que acontece. Vou contar algo pra vocês. Vocês sempre escutaram que os homens são racionais, certo? E a mulher é emoção. Homem, razão, mulher, emoção. Vocês sempre escutaram isso, não escutaram? Contem para mim se é essa frase que vocês vinham escutando ao longo da vida. E eu vou contar para vocês que não é bem assim. E vou explicar para vocês por que não é bem assim. Por que essa história de homem ser razão e mulher emoção, que todo mundo ensinou isso para vocês, vou contar por que não é bem assim. Olha só, então fiquem aqui para vocês perceberem isso. Então a gente aprendeu que é isso, homem razão, mulher emoção. Mas na prática não é bem assim, e isso eu ensino para os meus alunos. Então aqui no mundo externo, o homem é razão. Sim, aqui no mundo externo o homem é razão. No mundo interno, que é onde ele toma decisões, ele é o quê? Emoção. Vou explicar por quê. Então aqui no mundo externo, o homem é razão. No mundo interno, ele é emoção. Quem puder, escreve aí para o pessoal ir acompanhando. Por que isso acontece? Quando ele vai tomar uma decisão, que é o mundo interno, vamos supor assim, que ele se apaixonou por um carro e o carro vale 200 mil reais. E ele não tem esse dinheiro, mas ele pode parcelar em 200 vezes. Muitas vezes ele compra esse carro e parcela em 200 vezes. A mulher, aqui no mundo externo, ela é emoção. E aqui no mundo interno, ela é razão. No mundo externo, a mulher é emoção. E no mundo interno, ela é razão. Então, quando a mulher vê um carro de 200 mil, muitas vezes a mulher vai parar para pensar, vai fazer trocentas contas. Claro que a gente não pode generalizar, tá? A gente tá falando isso dentro de um contexto. Ela vai muitas vezes racionalizar e tem grande chance dela não comprar.
Se ela não tem condições, se vai ter que fazer uma coisa muito louca, muitas vezes ela não faz. E lá na natureza, se vocês pararem para perceber, quando temos os filhotes, né? Filhote de leão, quem é que ensina a caçar? A leoa ensina os filhotes a caçarem. Ela é extremamente estrategista. Nós mulheres somos extremamente estrategistas. Quando a gente quer algo, a gente não é totalmente estratégica. Conseguem perceber? Quando nós queremos algo, quando nós queremos assim uma coisa muito maquiavélica, a gente não é totalmente estrategista, costura e faz o negócio dar certo. A gente é muito estrategista. Os homens não têm muito essa percepção. E tanto quando um homem quer ser maquiavélico, ele cai na primeira, porque ele vem contando uma história pra gente e assim, ele não consegue dar continuidade naquilo ali, porque a gente é extremamente ligada, extremamente esperta e fale de uma vez o que tu quer. Né? Então a gente tem essa expertise muito grande, muito grande. Exatamente isso. Então, quando as leoas ensinam os filhotes dela a caçar, elas são extremamente estratégicas. E eu quero mostrar para vocês, explicar para vocês que no mundo animal, as mulheres são muito estratégicas. No mundo animal, as fêmeas são extremamente estratégicas. Olha só, a Magali. Você está falando da minha casa. Meu marido comprou parcela, divide e mais e pronto. O meu é assim mesmo, exatamente. Então, lá na natureza, quando a leoa, ela tem um conflito, né, com o leão, algo nesse sentido, ela é extremamente inteligente. Ela nunca age pela força, ela sempre age pela inteligência, ela é extremamente estratégica. O leão age extremamente pelas emoções. E vou explicar para vocês por quê. Só enquanto eu explico, vocês conseguirem compreender, faz sentido para vocês que os homens no mundo externo são razão, no mundo interno, que é hora de decisão, eles são emoção. E nós mulheres no mundo externo somos emoção, tudo a gente acha lindo, a gente se emociona, mas na hora de tomar uma decisão, a gente para pensar e a gente é razão. Faz sentido para vocês? Vou contar para vocês sobre essas questões lá no mundo animal, como que funciona tudo isso. Faz sentido. Muito bem. Olha só. E aí, é isso que eu quero que vocês façam, sabe? Que vocês aprendam a usar o tico e o teco de vocês e raciocinem. E não comprem aquilo que vocês leem nos livros. Não pode comprar. Vocês têm que usar a cabeça para pensar. Porque muitas vezes o autor, ele coloca a visão dele dentro de um funil, mas a gente precisa olhar as coisas de forma mais ampla. Lá na natureza, quando um novo leão chega e demarca um território, né, o que acontece? Os filhotes do antigo leão, eles são geralmente mortos. Então, vamos lá. Chegou um leão novo, né? Um leão novo, marcando esse território. Os filhotes do antigo leão geralmente são mortos. Por quê? Porque ele quer manter a prole dele, os filhos dele. Filhos de um outro macho não são bem-vindos. Então, o que o leão acaba fazendo nesse momento? Chega um momento que ele visualiza esses filhotes e ele vai para matar esses filhotes. E a fêmea imediatamente se coloca à frente dos filhotes. Então o leão está agindo pelo quê? Emoção. Emoção. Não é meus filhos, beijo, tchau. Nós temos que lutar pela sobrevivência, manter nossa família e não faz parte da minha prole, não vão ficar aqui. Então ele age pela emoção. Ele visualiza que não são filhos dele, ele não tem contato nenhum emocional, nenhum tipo de laço afetivo com aqueles leões, ele vai matar. Imediatamente, quando ele vai matar esses leões, filhotes, a fêmea, a mãe se coloca à frente desses leões. E quando a mãe se coloca à frente desses leões, ela imediatamente se deita no chão. Então, ela se coloca à frente dos filhotinhos e se deita no chão. Quando ela faz isso, o que ela está querendo mostrar para o leão? E aí, percebam a inteligência dela. Nesse movimento, ela mostra o seguinte:
eu vou defender os meus filhotes, mas eu respeito você. Então, quando a leoa se coloca à frente dos filhotes e deita no chão, olha como ela pensa, olha como ela raciocina. Se ela agisse simplesmente pela emoção, o que ela ia fazer? Ela vinha diretamente atacar o leão. Ela não age com emoção, ela simplesmente pensa, ela simplesmente raciocina, ela monta uma estratégia. Então ela se coloca na frente dos filhotes e se deita no chão. Nesse se deitar no chão, o que ela está dizendo? Eu vou defender eles, mas eu respeito você. Neste momento, como ele não se sente ameaçado e não se sente atacado, o que ele acaba fazendo? Virando as costas e recuando. Assim ele não ataca ela e nem os filhotes. Quando ela tem esse movimento, ela é extremamente inteligente. E por que ela é extremamente inteligente? Porque ela sabe que se ela desafiar ele vai atacar ela e os filhotes e vai matar todo mundo. Porque ele é muito mais forte do que ela. Estão conseguindo perceber? Então nós mulheres, o que nós temos? Uma inteligência incrível. Uma sabedoria, né? Dentro da biologia a gente verifica o quê? Que os homens têm a força e as mulheres têm a sabedoria. Então, dentro da sabedoria dela, ela soube como conduzir aquela situação sem usar as emoções. Ela soube como se posicionar. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Nós mulheres temos a sabedoria, nós temos a inteligência, nós temos uma estratégia incrível. Os homens muitas vezes agem pela emoção. Simplesmente pela emoção. E qual é uma das emoções que mais regem os homens? Medo, 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 medo. Os homens têm muito medo dentro deles. Os homens morrem de medo de ser traídos, morrem de medo de perder a família deles. Um dos grandes medos dos homens é serem traídos. De verdade, de verdade. E faz com que eles tomem grandes decisões embasados nisso tudo. Super eu e meu marido, ele é muita emoção, nunca tinha visto dessa forma. Exatamente, por isso que eles tomam muitas vezes decisões precipitadas, sabe? E aí a gente fala, né? Não parou pra pensar, não para pra pensar, não raciocina, aquela coisa toda. Muitas vezes nossos parceiros tomam decisões precipitadas e os homens são os que mais fazem isso. Tomam decisões precipitadas, são muito imediatistas. Por quê? Porque eles agem com a emoção. Nós mulheres geralmente paramos para pensar, geralmente pontuamos, vemos, meu Deus, qual que é o ponto positivo, negativo disso, raciocinamos várias vezes antes de tomar uma grande decisão, entende? Então é isso que eu quero que vocês percebam. Angelita, quanta clareza isso traz? Exatamente. Então o que eu quero mostrar para vocês? Os homens têm a força e agem pela emoção. Então eles simplesmente fazem o que tem que fazer, usando a força e agindo pela emoção. Qual é a emoção que tem por trás dele? Medo. Profundo medo. Os homens morrem de medo de ser traído e perder a família dele. Isso é uma das coisas que mais aterrorizam os homens. Sim, muito bem, muitas coisas pra gente aprender. E isso é incrível a gente aprender tudo isso. Por quê? Porque na verdade a gente não aprende isso. Na verdade, eu não sei onde que tem falando sobre isso, dessa forma, é muito difícil a gente encontrar. Eu nunca encontrei falando sobre isso. Quando eu trago isso para vocês, é uma mistura de anos estudando os animais, observando eles, observando nós humanos. Eu tive o grande prazer de atender muitos homens. Então, conhecer o que se passa dentro da cabeça de um homem. É incrível aprender o que se passa dentro da cabeça deles, como que eles pensam, como que eles raciocinam. Eles são extremamente simples. Extremamente simples. Eles não são profundos. Eles são muito simples, eles são muito rasos. É muito fácil você trabalhar com o homem, só que é difícil você trazer ele. E aí, quando você encontra esse homem, você consegue trazer ele para o teu consultório, para ele receber um atendimento teu, isso é incrível, é ali que você pega ele. Mas eles são muito simples, muito simples. É da sua experiência? Tudo isso é da minha experiência, sem dúvida nenhuma, tá? É da minha experiência com todos os meus pacientes, e estudando toda essa situação. Sim, geralmente eles não despirocam. Eles vêm, por exemplo, assim, a esposa vem pro consultório, né? Reclama. Muitas vezes nós reclamamos do relacionamento.
E aí eles vêm pro consultório e eles têm essa postura tão simples que eles vêm pro consultório e você pergunta: e aí, como está a relação de vocês? Tá tudo certo. Pra ele nunca tem problema. Os homens falam que tem um problema no relacionamento, gente, quando o negócio tá muito ruim, mas ruim demais da conta. Aí ele vai lá e fala que estamos enfrentando um problema. Fora isso, eles nunca têm problema. Tipo, a relação nunca tá ruim. Sempre tá boa. Nós mulheres, muitas vezes, aí nesse mundo externo das emoções, nós surtamos 10 vezes por dia. Adoro isso. Me explica, eu preferir trabalhar com homens. Sim, para falar com essa bagagem é preciso estudar muito, Solange. Então não é verdade em homem razão e mulher emoção? Lembra o que eu falei, tem mundo externo e mundo interno. Lembrem-se que existe diferença do homem agir no mundo externo e no mundo interno. E o que é mundo interno? Tomada de decisão, tá? Você tem que entender essa diferença que eu expliquei. Eu acho mais fácil trabalhar com os homens. E aí o que acontece, né? A Mara, repete, por favor, repete a conclusão. Meu Deus, falei tanto aqui, Mara, nem sei o que é que você quer que eu repita ali. Não sei o que você quer. Ó, lembrem-se que... Então, vou lá, vou repetir. Alguém escreve aí pra mim, por favor. Então, os homens no mundo externo são razão, no mundo interno são emoções. Tomam decisões baseadas nas emoções. As mulheres no mundo externo são emoção, no mundo interno são razão. Tomam decisões baseadas na razão. Sim, a mulher é a sabedoria e o homem é a força. Parem para pensar assim. Imaginem que a gente tem que levantar, tirar um móvel do lugar. Os homens simplesmente vêm e tiram o móvel do lugar. Eles usam a força. Nós, mulheres, quando temos que tirar algo pesado do lugar, algum móvel do lugar, nós pensamos como que a gente vai fazer para tirar esse móvel do lugar sem usar tanta força. Conseguiram perceber? Existe uma diferença nisso tudo. Os homens têm a força e as mulheres têm a sabedoria. Isso aí. Me ajudem a ajudar vocês. Então, quando a gente percebe tudo isso e aprende tudo isso, é muito incrível para nos ajudar nas relações e compreender as nossas relações. Outra coisa que faz, enquanto você fala, eu visualizo meus filhos. Nossa, é exatamente assim. E é assim, gente. Se vocês vão observar, é assim. No fundo é assim. Outra coisa que faz nós mulheres entrarmos muito no masculino é a gente ter nascido no lugar de um homem. Como é isso, né? Meu Deus, como que eu vou explicar isso para vocês aqui numa live? Eu vou trazer algo assim. Biologicamente falando, o primeiro filho deveria ser um homem. Biologicamente falando, o primeiro filho deveria ser um homem. Quando vem uma mulher, essa mulher nasce no lugar de um homem. Ela tem grandes chances de entrar no masculino bem facilmente. Ou uma mulher vem de uma gestação onde foi esperado um homem. Também traz uma carga masculina aí. Daí isso complica, né? Isso dá uma complicada. E aí, olha só, né? E aí eu quero ajudar vocês nisso tudo, mais um pouco. Porque o que acontece? Aí a gente fala assim, né? E aí, olha quantas de vocês nasceram quando deveria vir um homem, né? Muitas de nós nascemos quando deveria vir um homem. E aí, às vezes, as pessoas falam meio assim, não, você tem que entrar no feminino. Você tá no masculino, você tem que entrar no feminino, porque senão, sei lá, a tua vida vai terminar. Só que assim, você nasceu quando deveria vir um homem. Você está na polaridade masculina. Gente, não tem como assim, ok, vou entrar no feminino, vou dormir essa noite, amanhã eu vou acordar mulher. Gente, não é assim. Não é desse jeito. Essa mulher que nasce quando deveria vir um homem, muitas vezes ela está usando o hemisfério esquerdo para pensar. Totalmente masculino. Não tem como você mudar, você dizer
que, então, hoje eu uso o hemisfério esquerdo para pensar, a partir da manhã eu vou acordar e vou estar usando o hemisfério direito. Jesus, não é dessa forma. E por isso que é tão difícil para vocês. Contem aqui para mim quem de vocês que vê essa dificuldade, que sabe que entra no masculino e que tem muita dificuldade de sair dele. Me contem aí, vocês, né? Eu. Por quê? Porque o que eu quero mostrar para vocês é que no fundo não é fácil. E no fundo não é assim. Ah, preciso sair do masculino e entrar no feminino. Né? É só fazer uma aula de dança que você vai entrar no feminino. É só fazer o chale que você vai entrar no feminino. Não é dessa forma. Não é dessa forma, porque pessoa, tu foi gerada quando deveria vir um homem. A tua energia masculina é gigante dentro de você. Tu tá usando o hemisfério esquerdo o tempo todo. Jesus, e sair desse hemisfério esquerdo e ir pro direito é uma vida. É uma vida se tratando e de autoconhecimento. Mas eu vou contar algo para vocês. Uma coisa que naturalmente acontece. Por volta dos 40 anos, dentro da biologia celular, por volta dos 40 anos, nós mudamos o hemisfério. Então, mais ou menos por volta de 40, claro que não é 40, para algumas pessoas é 38, 45, 50, mas enfim, a gente muda a polaridade, nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos o hemisfério que a gente estava usando. Então, biologicamente falando, existem muitos estudos que falam sobre isso. Sabe aquelas pessoas que eram de um jeito... Por isso que às vezes vem aquele negócio lá, da crise dos 40... Sabe aqueles negócios lá das crises dos 40? Tipo, nossa, fez 40, entrou em crise e despirocou. O que acontece ali? Ali é a mudança de polaridade de hemisfério cerebral. Olha só, olha o que eu tô trazendo pra vocês, gente. Esse tipo de coisa que eu tô trazendo pra vocês, coisas que mal ensino pros meus alunos isso. E vocês estão conseguindo acompanhar aqui numa live aberta? Eu falei ontem que eu vou fazer um Instagram fechado, só pra gente falar sobre essas coisas bem complexas, sabe? Assim, tipo, bem complexa mesmo. De sentar a bunda na cadeira e estudar e acompanhar todo o raciocínio e aprender com tudo isso. Porque é quase uma loucura explicar isso aqui pra vocês numa live aberta com gente assim que às vezes nunca viu falar sobre isso. Eu tento explicar da melhor forma que eu posso, mas não sei se vocês estão conseguindo entender. Estão conseguindo? Agora quero quarentar. Exatamente. Ai, meu Deus. Olha só. Como resolver isso então? Porque é um porre lidar com mulheres assim. São donas da verdade, não aceitam opiniões divergentes. Socorro. Ai, meu Deus. Já cheguei nos 60 e ainda não consegui mudar. E às vezes não vai mudar. Mas existe uma possibilidade dessa mudança, hein? Ou às vezes mudou a polaridade, mas tu é tão agarrada no negócio que tu não soltou. Mas vamos falar sobre isso, tá? Por isso os atritos com o meu marido, sim, porque uma mulher que entra com força, ela encontra um homem com força. Uma mulher que entra com força, entra no masculino, encontra um homem no masculino, o que vai acontecer? Dois machos num território só? Briga. Sabe aqueles casais que brigam fisicamente? Não é porque são sem vergonha, gente. Eles brigam fisicamente porque os dois estão no masculino. E ninguém aceita perder. Então, eles vão para atrito físico realmente. E aí, quando essa mulher não sai do masculino, o marido precisa sair. Então, ele entra no feminino. De que forma que ele entra no feminino? Baixando a cabeça, né? E aí assim, a longo prazo também é uma tragédia. A Dani falou que é um sacrifício sair do masculino. Assim entendemos a mulher que gosta de vestir mais masculino ou ainda nas atitudes. Exatamente, Janara. Olha só. Sabe aquelas mulheres que se vestem mais masculinas, que têm um rosto mais masculino, que nunca soltam o cabelo, que não usam nada, não gostam de nada. Tipo, você fala, eu vou te dar uma correntinha. Não, porque, meu Deus do céu, não gosto de usar essas coisas. Entende? Não gostam. Elas entram muito no masculino. E aí eu tô dizendo pra vocês, não é só uma simples escolha de, quero ser masculina. Essa mulher possivelmente veio quando deveria vir um homem, foi gerada sendo esperado um homem, é uma energia. E aí, vocês sabem,
Vocês devem conhecer várias mulheres que vocês olham e vocês veem a energia masculina gritando nelas. Então, assim, não é simplesmente uma escolha. Elas nasceram nessa configuração, nasceram quando deveria vir um homem. A Lourdes, Maraísa, socorro. Lourdes, eu sei que você também entra no masculino e pode ser que você tenha nascido no lugar de um homem. Nossa, identifico inúmeras mulheres da minha família. Exatamente, temos várias que fazem e que vivem essa experiência. Me descreveu, minha filha reclama que eu não me arrumo. O feminino, ele gosta dessas coisas assim, frufruzinha, arruma um negocinho ali, coloca um negocinho lá. O feminino gosta dos detalhes. Como o feminino gosta dos detalhes, gosta dessas coisinhas, de coloca um quadro ali, um brinco, um não sei o que, não sei o que. O masculino, ele nem sabe pra que é isso. Ele nem sabe pra que serve isso. O masculino não sabe pra que serve essas coisas e ele nem quer saber. E aí essas mulheres no masculino não tem esses frufru. Vocês conseguem entender? Gente, isso é cerebral. É cerebral. Não é assim, escolho não ter quadro, escolho não ter uns frufru. Não é. É muito maior do que a pessoa. E por isso que eu falo pra vocês, quando as pessoas falam, né, tem que entrar no feminino. Gente, não é assim, tipo, vou dormir e amanhã tô no feminino. É toda uma configuração cerebral, celular e biológica. Você desfazer tudo isso, uma loucura, uma loucura. Muito estudo, muito estudo. Tô vendo aqui as mensagens de vocês falando de mim. Me visto muito feminina, mas a cabeça é de um homem. Sandra, a Sandra. E não é a cabeça de um homem. Não sei se a Sandra estava aqui no início da live. É o quê? A mulher na hora das decisões é extremamente estrategista, Sandra. Meu Deus. Nunca filha dos que não se sente mulher. Queria ser homem, a Dani. Quando ela nasceu, foi registrada com sexo masculino. Foi complicado arrumar. Gente do céu. Me descreveu, tá? Já li aqui. Vou comprar colares amanhã, a Mara. Mara, e aí assim, Mara, eu posso fazer isso, né? Comprar colar, fazer alguma coisa? Claro que você pode para auxiliar tudo isso, entrar nessa energia. Mas eu quero que vocês compreendam que isso não é do dia para noite. Mas a gente pode fazer todo esse movimento? Claro que pode. Outra coisa que auxilia as mulheres, o feminino é extremamente manual. Extremamente manual. Coisas manuais. Trabalhem com coisas manuais. Isso vai ajudar muito vocês a entrarem no feminino. Levei tempo para mudar o jeito de vestir, mas usar penduricos nada combina comigo. A minha sogra começou a usar colares agora. Que eu falei pra ela, vamos comprar uns colares pra você. Aí ela começou a usar. Por quê? E ela não é uma mulher masculina, mas assim, uma mulher que tomou decisões a vida inteira e que ela não tem, a gente não vê o masculino assim na personificação externa, mas internamente extremamente masculina. Nossa filha também estará no feminino, pois nossa primeira filha quando começa o curso, Fábio, linda. Ai, meu Deus, como trabalhar isso? Como trabalhar isso? Como trabalhar isso? Primeira coisa, a gente precisa aprender e a perceber tudo isso. Porque o que acontece? A gente só consegue sair de um conflito quando a gente consegue entender, ou de um espaço, quando a gente consegue entender como que a gente entrou ali. Então, a primeira coisa é conseguir compreender o que tem dentro de mim. E aí, neste momento, eu sinto a falta daquele nosso Insta fechado. Pra gente poder, sabe, olhar... Por exemplo, a Nelly. Nelly, escreve aí, me conta, ou entrar numa chamada de vídeo aqui. Me fala, por que você acha que você está no masculino? Mara, sou primeira filha. Dentro de tudo aí que você me falou, eu me reconheci como primeira filha e acho que é isso. E aí, eu poderia trabalhar individualmente, sabe? Passar um batonzinho de vez em quando. Como assim, trabalhos manuais? Dê exemplo, por favor. Trabalhos manuais. Você pode fazer uma pintura... né, em tela, qualquer coisa manual está muito relacionado ao feminino. Percebo minha sobrinha nessa dualidade, porque minha irmã nunca incentivou o lado feminino dela. Vamos fazer um Insta fechado. Exato, olha aqui, ó, a Lindona colocou aqui sobre os trabalhos manuais. Deixa eu só ver o que mais vocês escreveram. Acho lindo nas outras mulheres, sou atleta de artes marciais para variar. Então, assim, olha só, Nelly,
Exatamente isso, entra muito no masculino. Tudo aquilo que trabalha o corpo, trabalha músculo, essa coisa assim, é muito masculino isso. Então, às vezes a mulher já tá no masculino, ela faz uma atividade que é masculino, deixa isso mais evidente ainda. Meu Deus, quanta coisa, né? Quanta coisa. É muita coisa pra gente aprender. Fazer uma flor florescer. Dani, bem lembrado. Eu sempre falei e vou falar para vocês. Fazer uma flor dar flor é o processo de cura do seu feminino, tá? É o processo de cura do seu feminino. Fazer uma flor dar flor. Só que assim, não é pra comprarem também uma flor que nunca vai dar flor, porque às vezes vocês compram uns troços aí que não vai dar flor nunca aquilo ali. Vocês precisam comprar uma flor que realmente dê flor, né? Por exemplo, uma orquídea. Uma orquídea tem grande chance de você conseguir fazer com que ela dê flor depois. E esse processo de fazer minha flor dar flor significa que um processo de cura com o meu feminino. Com o meu feminino. Então, uma tarefa que vocês podem pegar para vocês é cuidar de uma flor. Né? Amanhã ir comprar uma flor com flor e cuidar dessa flor. E aí Mara trouxe para casa, só que não vão me comprar gérbera, tulipa, essas coisas. Gente, isso aí dura 2, 3 dias, morre tudo seco. Não vão fazer isso, né? Comprem outras flores, converse com o florista de vocês, da região de vocês e peça auxílio nisso. E aí vocês podem cuidar dessa flor e vocês colocam essa âncora de que essa flor representa o feminino de vocês. Mara, comprei, durou 5 dias, morreu. Vai lá, compra outra e mantém, Não desistam, tá? Minha flor deu várias flores esse ano. Ganhei de casamento fazia 1 ano e cuidei dela. Muito bem! Minha maior prova que eu estou saindo do masculino são as flores florescendo aqui em casa? Exatamente isso. Brinco de princesa? Sim, brinco de princesa, só que é uma planta bem delicada e tem que cuidar bastante dela, sabe? Vai exigir do seu feminino, vai exigir. A Roseli falou que as flores dela estão dando flores. Mara, depois do nosso curso é a primeira vez que minha orquídea não morre. Fico namorando as folhas que nasceram. Gente, vai lá, vão firme nas flores que, olha, tem um grande caminho aí. Essa sua frase sempre me vem à cabeça quando acordo e vejo alguma plantinha. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar foto e vão me marcar, né? Pra gente fazer todo esse movimento. Então, faça sua flor dar flor. É o nome do nosso movimento que eu tenho aqui com as minhas alunas e com o pessoal do Instagram. Faça sua flor dar flor. Aqui em casa, nossas flores estão sempre floridas. São lindas demais. Eu tenho uma lá na sacada que se chama Emília. A flor dela é azul. Gente, ela tá sempre florida. Sempre, sempre florida. Linda, linda, linda. Minha orquídea só deu flor uma vez, mais uma vez. O masculino, o girassol, é uma flor masculina. Cuidei 2 anos da minha violeta, depois achei, morreu. Violeta é bem delicada, bem sutil, mas seu feminino é incrível e inspirador. Linda, Angelita. Adorei, faça sua flor dar flor. Exatamente isso. Tem um lírio da paz. A flor ficou verde. Sim, principalmente por causa do ambiente e às vezes por causa da terra, tá? Deixa eu ver aqui. Amo, minhas flores sempre dão flores. A Érica, linda. Minha orquídea está dando. Perfeito, viu? Muito bem, muito bem, muito bem. Como eu me conecto com o masculino, vocês podem usar por meio de flores. O girassol é uma planta masculina, é uma flor que trabalha o masculino. Vocês podem trabalhar com ele, tá? Vamos falar sobre o chale? Vamos falar sobre o chale? Vocês viram sobre o chale? Chegaram a ver sobre ele? Olha só, no tratamento alquímico feminino colocamos a Bela Emília. Foi depois que eu vi a sua aula, da fala, cuidando das minhas plantas, a Solange. A flor vem com o propósito de limpar a energia do ambiente também. Todas as plantas, exatamente isso. Vamos falar sobre o chale? Então, olha só. Esse aqui é o meu chale, que eu fiz na época que eu fiz o meu chale. Então, eu passei a receita do chale para vocês lá no Telegram.
tá lá a receita do chale, tudo que a gente precisa para confeccionar nosso chale. O meu chale é duplo, então na parte interna ele é um tecido liso, na parte externa ele é esse estampado com as franjas no vermelho, tá? O que a gente faz com o chale? Eu não sabia essa história de chale sagrado, de chale, de não sei o que, eu não sabia nada disso. E um dia me chamaram para fazer um curso do chale, para trabalhar esse chale sagrado, esse feminino, e eu fui fazer. E eu achei incrível, porque quando a gente nasce, a gente ganha um chale, e quando a gente fica velhinha, a gente também usa o chale. Não que a gente não use em outras idades, né? Eu tenho vários chales e uso até hoje. Mas rotineiramente, quando a gente nasce, a gente ganha um chale, e quando a gente fica velhinha, a gente também tem um chale. Então, o chale ele representa esse feminino. O chale representa nossos ancestrais, nossa avó. E isso é incrível, toda essa conexão com esse feminino mais ancestral. E essa energia do feminino, o chale representa proteção. Por que a gente coloca um chale num bebê? Para protegê-lo. Por que uma senhorinha usa um chale? Para protegê-la. Proteger o nosso feminino, proteger o nosso corpo, nos proteger. E quando eu fiz, eu achei isso incrível. E eu demorei meses para fazer esse chale. Meses. Porque quando eu ia fazer, era um momento de extrema conexão. Extrema conexão. Então, cada fitinha dessa, eu fazia uma reza. E é pra gente fazer uma reza a cada fitinha que a gente amarra. Então, eu sentava, a gente tem que acender uma vela. Por que a gente tem que acender uma vela? Porque as fitinhas, você tem que queimar a pontinha dela, tá vendo? Pra não desfiar. Então, vocês vão arrumar um espaço bem gostoso, vão comprar os tecidos. A primeira coisa que vocês vão fazer, vão alinhavar a mão, a barra. Mara, por que fazer isso à mão? Porque faz parte do ritual todo, né? Então, a gente alinhavar ela à mão, a gente faz isso. Depois, a gente leva numa costureira, ou a gente costura se a gente tem máquina em casa. E aí, depois ele está pronto para você colocar as fitas. E como que a gente faz, né? Eu passei lá para vocês a quantidade de fitas, eu passei para vocês também a metragem das fitas e assim por diante. Então, vocês vão cortar as fitas e vão cortar, que eu mais ou menos coloquei lá para vocês, deixa eu ver quantos centímetros de fita, mais ou menos uns 70 centímetros cada uma das fitas a gente vai cortar. E a gente precisa queimar as pontinhas, tá vendo que ela é queimadinha? Por quê? Para não desfiar. E como que a gente queima? Com uma vela. Então, eu coloquei a vela, eu colocava junto os pedaços de sálvia, folha de sálvia. Eu não sei se vocês já fizeram queima de folha de sálvia. Gente, é um dos cheiros mais maravilhosos que existem. E fora toda a limpeza da nossa casa que ela faz. Então, eu queimava a pontinha, queimava a sálvia. E enquanto eu estava colocando a fita aqui, que eu já vou explicar para vocês como que a gente coloca, ou eu fazia um agradecimento, ou eu fazia uma oração, ou eu fazia um pedido. Então, eu não tenho ideia de quantas fitas foram, mas é muitas fitas. O que a gente usou? O que eu usei para furar o tecido? Eu não sei o nome disso, mas ele é um negócio de furar tecido, tá? Vocês encontram em armarinhos, coisas nesse sentido, tá? É muito bom o cheiro de sálvia queimada, muito bom. Então, vocês encontram em armarinhos. E aí, eu furava, né? A gente faz a cada... Eu fiz um desenho, eu fiz com uma caneta, eu colocava cada 1 centímetro, media bem certinho para não ficar diferente as medidas. Então, eu fazia um risquinho, uma pontinha com uma caneta. Essas canetas que a gente usa até mesmo na costura e tal. E ali eu fazia todos os furos com esse furador aqui, esse agulhão, exatamente, com esse agulhão. Fazia todos os furos e depois eu vinha só colocando as fitas, tá?
Existem várias formas de colocar as fitas. Eu coloquei dessa forma. A minha fita, ela não é amarrada, ela é só laçada. Só laçada. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo e coloco nos stories para vocês verem como que eu fiz. Ela é simplesmente laçada. Mas tem pessoas que amarram aqui embaixo, fazem um nó. Tá tudo certo. Eu não quis fazer nó. Então, eu deixei assim, depois eu mostro para vocês como que eu fiz. Ou vocês podem fazer nó. E a cada fita, a cada amarração, vocês podem fazer um agradecimento, uma oração e um pedido. E eu lembro que enquanto eu fiz o meu chale, foi um momento assim muito difícil, né? Era um momento lá naquele meu momento de separação do pai do João. E aí eu lembro que muitas vezes eu dormi coberta com o chale. Muitas vezes o João dormiu. E eu já escutei várias histórias, e eu já fiz isso. Crianças que estão com dificuldade de dormir, você cobre essas crianças com o chale. Crianças que têm muito pesadelo, você cobre essas crianças com o chale. Se você está passando por um momento muito difícil, você se cobre com o seu chale. Esse chale é um chale para ser usado em momento muito especial. Não é para ficar usando toda hora. É para usar em momentos específicos e muito especiais, tá? Então, vocês podem fazer no momento de uma reza, no momento de uma meditação, no momento de uma oração. Vocês podem fazer o uso enquanto vocês estão atendendo uma pessoa. Enfim, como vocês quiserem, mas eu quero que vocês compreendam que é num momento super especial, tá? Super especial, não é simplesmente para usarem. Então, façam uso, tanto para vocês, quem já tem netinhos, para os netinhos, tá? Vocês podem fazer chales para os netinhos, para o chale da proteção. Gente, você falar para uma criança, ó, esse aqui a avó fez o chale, ou a mãe fez o chale, e é o chale da proteção que vai cuidar de você durante a noite. Falar isso para as crianças é a melhor coisa do mundo que você faz, entende? Porque uma criança, ela não tem esse senso crítico de isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Se você falou, é isso. Então, é algo incrível que vocês podem fazer, tá? Então, eu deixei a receita lá no meu Telegram, o link está na bio do Instagram, mas eu vou falar aqui rapidamente para vocês. O tecido que eu fiz é 100% algodão, tá? O tecido, mas eu coloquei esse de algodão. Para comprar 1,70 m de largura, porque a gente tem que fazer a barra, então ele fica mais ou menos 1,50 m, tá? Primeiro a gente faz essa barra à mão, depois passa na costura, depois faz os furos com o agulhão e depois coloca as fitas, tá? Passei tudo lá no Telegram, o link está na bio do meu Instagram, só vocês darem uma olhadinha lá. Vou fazer pro meu neto José. Cleo, faz pra ele. Vou fazer pra minha neta, ela é muito medrosa. Faz. A fita pode ser menor? Sim. Vou falar sobre fita. Fita de cetim, acetinado dos dois lados. Eu comprei rolo de 100 metros e fiz com a fita de 0,4 centímetros de largura, tá? É uma fita bem fininha. Bem fininha. A cada 1 centímetro a gente faz 1,70 m, exatamente isso de largura. Deixa eu só ver aqui, o que mais vocês estão escrevendo. Pode ser de crochê? Pode ser de crochê. Deixa eu ver o que mais. Qual a metragem do chale? Acabei de falar. Os furos podem ser feitos com agulha de crochê? Maria, eu não sei se com agulha de crochê vai dar pra passar a fita, mas se der pra passar, você pode fazer, tá? Eu usei essa agulha pra passar a fita. Essa agulha, a fita consegue passar aqui dentro, então ela me auxiliou para passar em todo ele. Deixa eu só ver. A roupa do batizado sempre vem um chale, exatamente isso. Ai, Dani, a Dani, se ela não sabe nem pregar um botão, agora que vai ter que fazer um chale. Como é essa nossa história de ganhar o chale quando nasce? Júlia, quando a gente nasce, todos nós ganhamos um chale.
A Beth, você falou isso ontem. Sonhei com a minha mãe, a mãe da Bisa tomando café com ela. Que linda. Depois eu faço um vídeo pra vocês mostrando como que eu fiz a amarração. Vou fazer pra mim, a Sabrina. Sim, esse aqui é meu. E eu dou pro João quando eu acho necessário. E aí, com certeza, vou dar pro Arthur quando ele nascer também. Pra dormir e sentir toda essa energia. Gente, é lindo, é uma terapia fazer isso aqui. E aí quando você trabalha toda essa questão da oração, do agradecimento, dos pedidos, eu lembro que eu muito pouco pedi, mais agradeci, mais rezei, e aí eu fiz novenas aqui, sabe novenas? Eu fiz novenas, assim, várias rezas, sabe? Coisas que a gente faz. Não sei como explicar pra vocês, quem é católico sabe. Alguém faz para vender? Márcia, não é para você comprar isso de ninguém. É você fazer para você. Ó, vocês que não sabem pregar um botão, vocês é que tem que fazer. É muito grande o chale. Deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês. A Jo pediu para mostrar o chale. Ó, o meu chale, ele está até dobrado. Não vou abrir porque vai ficar muito maior ainda. Mas olha só, é muito grande. É bem grandão. É uma coberta. Sabe uma coberta? É uma coberta. Falei com minha avó. Ela adorou a ideia de fazer um chale. Isso. Mas tá. É muito grande, não cabe, Jo, aqui pra eu mostrar no vídeo, entende? Ele é muito maior, muito grandão. Porque ele é 1,50 m de largura, entende? Aí não dá pra ver, mas é grandão, grandão, grandão. E olha aqui os pontos. Bem bonitos. As franjas, os índios falam que a franja é a conexão com o universo. Por isso que os índios usam tantas franjas. É uma coberta, exatamente isso, é uma coberta. Para as crianças que têm dificuldade de dormir sozinhas em seu quarto, sair do quarto dos pais é indicado? Sim. Coloca, fala que esse chale vai proteger, que vai cuidar, faz isso, tá? Quase uma mantinha, exatamente isso. No inverno, sabe o que eu faço no inverno? Eu sento para trabalhar e cubro minhas pernas com ele. Quando eu tô fazendo alguma coisa para algum cliente, algo nesse sentido, sabe essas coisas de velha, assim? Eu tenho várias manias de velha, adoro umas manias de velha. Eu faço isso, as cobertinhas na perna, sabe? Colocar as cobertinhas nas pernas. Eu faço isso. Tem que ser grande assim? Não precisa ser grande assim, mas o meu é bem grandão. Posso fazer mais de um? Pode. Posso presentear meus netos? Pode. Posso presentear minhas filhas? Pode. Posso presentear uma pessoa que é muito importante para mim? Sim. Presentear. Não é para vender, tá? Não é para vender. Muito lindo. A Indianara falou que vai fazer. Quase uma mantinha. Aham, é uma cobertinha. Deixa eu só ver aqui. Falei, sim. Vão fazer. Vocês que não sabem fazer nada, tem que fazer. Lembrei da Frozen, achava que era fantasia. Ponha no ombro pra vermos. Já vou colocar então pra vocês verem. Deixa eu só ver aqui que vocês escreveram. Vou fazer o meu. Não ganhei e na minha família não conheço quem tenha. Eu adoro chale, tenho vários, mas nenhum com esse propósito. Que lindo, lindo, muito bem. O resultado é incrível, mas o processo é transformador. Exatamente. Certo? Então façam o chale de vocês. A receita está lá no nosso grupo do Telegram. Quem não está lá ainda, vocês podem acessar o link da bio do meu Instagram. Aí vocês vão lá, tá tudo certinho, a metragem do tecido, as fitas, quantidade, tudo isso. E eu, assim, demorei para conseguir escolher essa cor. Eu sabia que queria algo no vermelho, mas não sabia como. As fitas, eu comprei dourada e não usei. Eu comecei a colocar o dourado, tipo, não ia. Tive que tirar tudo. E aí e aí fiz tudo vermelho. Então eu quero que vocês percebam que isso também faz parte, sabe? Às vezes vocês vão comprar e não vai se encaixar. Tirem e refaçam. Tirem e refaçam. Tem que fazer. Linda, Lu, Dália aqui, ganhei uma de uma pessoa especial e tem um carinho grande, faz 45 anos, olha só, Magali.
Tô rindo aqui de nervoso. Dani, você vai ter que fazer e me marcar, porque eu vou repostar nos stories que você está fazendo. Se a gente tivesse no nosso Insta fechado, nós ia cobrar de você toda semana o teu Charlie. Posso passar para minha sogra fazer ela tem quase 90 anos. Roseli, coisa mais linda do mundo você pedir para ela fazer. Eu vejo que assim, muitas vozinhas, né? Ó, vou contar uma coisa da minha avó. A minha avó, ela tá assim, muito restrita fisicamente de fazer coisas por causa do corpo dela. E aí ela fala bem assim pra mim, que ela fica orando pra nós. Então o que é esse orando pra nós? É sendo ainda útil no mundo. Quando as nossas avós não têm mais utilidade em estar aqui, elas começam a adoecer e vão morrer. Então, como ela fisicamente não consegue mais ser tão útil, por causa do corpo físico dela, que não ajuda tanto para ela fazer algo, ela fala que ela fica orando por nós, né? E ela é tão engraçadinha que ela fala que assim, que para uns ela não ora. Ainda bem que eu tô dentro daqueles que ela ora. Então, dar essa utilidade para eles é algo incrível, incrível. E eles amam essas coisas. Lembrem-se que o feminino é totalmente manual. As nossas vós, mães, né, elas estão muito ligadas ao manual, muito ligadas. A minha mãe, quando ela soube que eu estava grávida do Arthur, o que ela começou a fazer? Roupas de lã. Os filhos nos conectam ao feminino, nos conectam gigantescamente ao feminino. E a gente começa a fazer coisas manuais. Então eu quero que vocês percebam o seguinte, uma criança, o que uma criança traz? Qual a energia que uma criança traz? É uma energia totalmente materna, ela liga o nosso lado materno. E aí o que essa mulher faz? Esse lado materno leva para o feminino e as mulheres começam a fazer coisas manuais. Então, é lindo tudo isso, né? Nossas vozes precisam estar tendo uma utilidade, elas não podem estar sem fazer nada. E uma criança liga o feminino dentro de nós. E a gente volta para essa essência do feminino. E principalmente a gente começa a fazer coisas manuais. E aí, olha só, eu não quero dizer assim, eu não quero vender uma coisa para vocês que feminino é isso. Mas vocês conseguem perceber que quando uma criança vem, ela nos liga na maternagem, ela nos liga no feminino, a gente volta a fazer coisas manuais, a gente começa a cuidar da casa, a gente começa a arrumar um quarto. A criança, a maternagem, traz o feminino pra gente de volta. Então, a gente começa a fazer coisas simples. Simples. E aquilo ali é o suficiente, aquilo ali é tudo. E é isso que eu quero que vocês percebam, sabe? Eu não tô falando que a gente não deve trabalhar. Vocês sabem que eu trabalho um monte. Mas eu quero dizer que a gente não deve esquecer desse feminino, dessa sutileza, dessa delicadeza, desse trabalho manual. Porque esse trabalho manual nos conecta com esse feminino mais antigo que existe dentro de nós. É isso que eu quero que vocês percebam. Eu não sei como explicar isso de uma forma mais clara. Eu tomo muito cuidado para não vender uma coisa assim, tipo, o feminino é isso. Porque o feminino não é isso. E ele é tudo ao mesmo tempo. Mas eu quero mostrar que a maternagem nos conecta com o feminino e que a gente começa a fazer, toda vez que a gente está nesse feminino, a gente começa a trabalhar coisas manuais. Quando eu fiz lá aquela enquete na caixinha dos stories e vocês me responderam o que vocês estavam fazendo de diferente, que realmente trazia o essencial para vocês, a maioria de vocês respondeu o quê? Fazendo coisas manuais. O manual nos conecta ao ser feminino. É exatamente isso, Dali. E é isso também. O feminino é uma imensidão de coisas. Só que eu quero mostrar para vocês que a gente está esquecendo do simples. A gente está achando que o feminino é ir lá no salão passar 5 horas pintando o cabelo, mudando a cor do cabelo e comprando roupas caríssimas. Pode ser isso também. E tá tudo certo. Mas também tem outras coisas que são extremamente simples. Simples. E que nos conectam a tudo isso. Ai, vocês, viu só? Que bom que vocês conseguem compreender.
Que lindo, vou fazer para mim e presentear a Rose. Exatamente. Nossa família agradam cozinhando o que gostamos, delícias e mais delícias. Isso também é o feminino. Fazer comida. Um dia eu perguntei pro João o que ele via quando ele me olhava. Ele falou que ele via comida. Por quê? Porque eu que dava comida. Gente, a mulher é a comida, é a criação. E qual que é a conexão mais ancestral dessa criança com comida? O peito materno. E mais ancestral ainda, dentro do útero da mãe. Então, mãe é comida, mulher é comida. Gente, não adianta dizer pra vocês que o feminino moderno mudou e que você, sei lá, não deve fazer comida porque você é uma mulher moderna. Fazer comida faz parte dessa essência do feminino. Vocês conseguem me entender? Faz parte do alimento, do sustento. Então, uma mulher que cozinha, ela realmente se conecta com o feminino também. Vocês me entendem? Eu tenho tanto receio que vocês fiquem assim, sabe? Eu não quero que vocês entrem nessas caixas que todo mundo fala e colocam umas coisas muito complexas de feminino. E eu não é bem por aí. Não é bem por aí. Adoro cozinhar. Muito bem. Gratidão, Mara, você é maravilhosa. Eu cozinho, faço bolos, pinto e bordo. Eu também, gente. Adoro essas coisas. Adoro cuidar da casa. Adoro essas coisas que são simples. Adoro essas coisas que são simples. E isso, assim, me preenche. Isso alegra o meu coração. Não que as outras coisas não alegram. Mas a gente esquece do simples. A gente tá indo pro muito difícil. Muito difícil. Muito claro. Ok. Entenderam. Ok. Nossa filha, sempre que sentamos para almoçar, ela fala: nossa mãe, como que você fez comida tão gostosa e saudável para nós? Amo ouvir isso. Muito bom ver todos felizes comendo o que fiz. Exatamente isso. Eu quero que todo mundo elogie também. Faço comida linda, maravilhosa, e aí gostaram da comida. Gente, incrível, tá? Certo? A receita está lá no Telegram. Peguem o link lá na bio do meu Insta. E finalizamos hoje. A Carol linda, a simplicidade é a maior riqueza da vida. Exatamente isso. Nós estamos esquecendo do simples. Eu quero que vocês lembrem mais do simples, tá? Dar chale para a nora, isso é legal? Márcia, se ela estiver grávida, você pode dar pro bebê, tá? Faz e dá pro bebê. Eu não gosto de fazer comida, não. Sei se falta tempo, mas quando faço comida, levo tempo. A Débora, linda. Débora, eu aprendi a fazer comida bem rápido. E isso é muito bom, porque às vezes é muito demorado, às vezes no dia a dia é mais difícil, né? Também amo fazer. Hoje plantei 8 vasinhos de suculentas, é maravilhoso. Mexer com as flores também é outra coisa que é incrível. Adoro mexer na terra, mexer com as flores. Muito linda. Precisamos resgatar o simples. Sim, o simples. O simples, gente. O simples. É isso, o simples. Uma mulher que não gosta de cozinhar e trabalha no México pode estar com o feminino desequilibrado ou pode demonstrar o feminino de outras formas. Thalita, não precisamos olhar assim, tipo, não gosto de cuidar da casa, não estou conectada ao feminino. Mas muitas vezes uma mulher que está conectada ao feminino, ela cuida do lar e da residência. Porque a casa é a mulher, a casa é a mulher, né? O telhado é o homem, o telhado é a proteção. Então, às vezes dá para olhar para isso, mas não leve isso como ferro e fogo. Precisa ser identificado, entende? Certo, gente? Certo? Vamos descansar? Então vamos descansar. Ótimo final de domingo para vocês. Nos vemos durante essa semana. Um beijo grande para todo mundo. Vão fazendo aí o chale de vocês, vão me marcando, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.